Olá, meu nome é Flávio, eu sou engenheiro, essa é a Karina, arquiteta, e minha esposa. A gente trabalha juntos há mais de 15 anos, elaborando projetos de arquitetura e engenharia em conjunto. Então nós somos casados na profissão e casados na vida real também, É né? verdade. E a gente está aqui hoje para falar um jargão que a gente usa muito lá no escritório, né, Flávio? É, Na obra, a culpa é sempre do projetista, né, é Flávio? verdade, verdade, E por que verdade. que a gente está querendo falar isso para vocês? Porque é muito comum o arquiteto ou o engenheiro que elaborou o projeto, às vezes ele não está presente na obra fazendo acompanhamento, porque muitas vezes são serviços separados, tem escritório que nem faz acompanhamento, depende do caso, né? E acaba que quando há algum problema na obra, a culpa é sempre do projetista, que é mais fácil, né, É Flávio? bem mais fácil. Eu lembro muito bem de um exemplo que aconteceu com a gente lá no escritório, né, Flávio? O Sim. cliente ligou bravo pra gente lá no escritório porque meu forno elétrico tá desligando, o que aconteceu com esse projeto elétrico e tal. E aí a gente, né, demos toda a atenção para eles, que é o que a gente quer mostrar para vocês como deve ser feito o atendimento no cliente É, numa hora vale dessa. até a pena abrir um aspas aqui. É sempre importante entender que o cliente tem que ser bem atendido. Quando houver qualquer tipo de reclamação, vá no local e verifique o que está acontecendo, né? Isso. Principalmente em etapa de obra. A grande maioria das reclamações acontece geralmente na etapa de obra, né? Sim. E isso é importante você dar atenção para resolver ali, no momento, E aí, o que né? aconteceu? A gente foi até a casa dele e o Flávio estava lá fazendo os testes na parte de elétrica, né, Sim. Flávio? Uhum. Fazendo direitinho os testes. E aí, Flávio, enquanto ele estava lá mexendo nos disjuntores no quadro elétrico, eu tô vendo o filho do proprietário assistindo televisão e a televisão dele caindo. É, O que olha, era, Flávio? basicamente o que aconteceu. Nós não gastamos mais do que 2 minutos para poder perceber. Quer dizer, no momento que eu fui desligar um disjuntor para ver se aquele disjuntor era o disjuntor que alimentava uma determinada iluminação, desligou a televisão. Significa o quê? Que circuito de iluminação estava misturado com circuito de De tomada. tomada. Um erro assim bastante básico de execução. Qualquer projetista sabe que não se mistura circuito de iluminação com circuito de tomada. Você tem circuitos totalmente independentes. E isso sempre, Sim. normalmente está no projeto, né? Qualquer bom projetista sempre faz isso. E isso, aliás, é atender à norma. Mas o que que acontece? Só o fato de você desligar um disjuntor, a iluminação caiu um equipamento elétrico, pronto, já está claro ali na hora que houve um erro de execução Execução. da obra. É verdade. Mas é lógico, pode acontecer do erro de fato ser no projeto, né, Flávio? Sim, Isso com pode certeza. acontecer. Um exemplo, por exemplo, que eu dou para vocês, no meu primeiro ano de formada, eu fui fazer um projeto de uma mesa. Era um espaço de jantar, na verdade, era uma copa, não era bem um jantar. E essa mesa, sem querer no projeto, eu especifiquei ao invés de 75 de altura, coloquei com 90 a altura de bancada. E o que aconteceu? A execução a gente teve que intervir nela, né? Sim. Conversar com era um pé especial que a gente mandou fazer e dar uma adaptação nela e ficou bem legal o resultado. E é isso que a gente quer falar para vocês, que erros são passíveis de acontecer, né? Sim, ó, uma obra, uma elaboração de um projeto, um serviço, qualquer tipo de serviço, ele é artesanal, ele é manual, ele não é Feita à aquilo que mão. você lança no computador, a máquina faz e está pronto. Não, se é feito à mão, está sujeito a acontecer erros Pode ali. acontecer. Mas o mais importante é entender que o grande problema não é o erro, o grande problema é a atenção que você dá para se atender e resolver aquela questão do erro. É O verdade. foco é o cliente final, o foco é o cliente ser bem atendido e estar satisfeito com o que você está fazendo. Então, às vezes, um erro pode até contribuir positivamente, depende de como você vai agir em relação a ele. Porque o cliente Sim. vai olhar e vai falar assim, poxa, é um problema tão simples, mas olha a atenção que ele me deu, veio, resolveu. Isso traz uma satisfação muito grande para o cliente. O foco é o cliente, É né? verdade. E o que acontece? Acho que o primeiro item que a gente tem que levar em consideração quando um cliente te liga para te falar que houve um erro ou durante a execução ou que foi identificado no projeto ao longo da obra, primeiro é manter a calma, não ficar nervoso, não ficar estressado por causa daquilo e já pensar como dar a solução, porque o cliente ele quer ouvir a solução. Ele precisa saber o que vai acontecer, porque na cabeça do cliente, às vezes um probleminha desse tamanho é uma bola de neve desse Sim, tamanho, né? Então ele verdade. precisa da solução e você tá ali para isso. Jamais abandone ele por causa disso. É verdade. Isso, muito importante. É só lembrar que o foco é quem? O cliente. Sempre verifique, dê atenção e cuide bem desse ponto. Eu acho que essa é a dica que a gente quer te dar hoje, né? Dica simples, um fato que acontece rotineiramente, mas é um fato muito importante. Ou seja, como você lidar com uma situação dessa. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Nos acompanhe sempre, tá joia? Um Tchau, abraço, tchau, tchau! tchau.